Menos de um mês para Vingadores Ultimato e a gente precisa falar um pouquinho sobre esse filme, mais especificamente sobre alguns personagens, alguns heróis dentro desse filme tão aguardado. Eu vou falar um pouquinho mais logo depois dessa vinheta aí. Saudações antarianos, antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Vingadores Ultimato. No título eu falei que a gente ia falar sobre o Homem de Ferro e o Capitão América. Óbvio que a gente vai falar sobre eles, porque tá no título. Mas não vai ser só sobre eles, eu não coloquei o nome de todo mundo porque ia ficar muito grande o título, né? Mas eu vou falar um pouquinho também sobre o Thor e o Hulk. Por que eu vou falar sobre esses heróis todos aí? Porque pra mim esses são heróis que precisam de algum momento com o Thanos. Eles precisam de alguma forma de uma redenção. Eles precisam de algo a mais do que os outros heróis. Todos eles tiveram algum tipo de derrota para o Thanos. Eles sofreram de alguma forma com o estalo de dedos dele. E cada um em seu nível, cada um da sua forma diferente. Mas todos precisam de algo a mais. Então por isso eu montei mais ou menos uma teoria com outras teorias e rumores que a gente ouve por aí. E aí eu tentei montar mais ou menos o que eu espero e o que eu acho que vai acontecer com esses heróis em Vingadores Ultimato. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like já agora no início do vídeo, para você dar essa moral pra gente continuar fazendo vídeos aí, tanto vídeos como esse daqui sobre Vingadores ou sobre qualquer outro assunto, como os nossos vídeos de Game of Thrones também, que a gente sempre tá fazendo aí, e quinta-feira inclusive tem vídeo novo aí pra vocês. Além do mais, eu peço que você se inscreva em todas as nossas redes sociais. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais para você ir acompanhar. Lá no Instagram a gente sempre posta os posters que saem, notícias, etc. Você pode ficar sempre antenado lá no Instagram do canal para você não perder nadinha também, os vídeos e etc. Ativa o sininho também, se não é inscrito você já se inscreve aí, que aí tá tudo certo, tá tudo ok. Começando pelo Hulk aqui na nossa análise dos heróis e teoria, o Hulk em Guerra Infinita, ele apareceu logo no início do filme, né? E ele é derrotado pelo Thanos e o Thanos não usa nada além dos próprios punhos, né? O Hulk começa batendo ali no Thanos e o Thanos começa a bater no Hulk e derrota o Hulk só usando a mão mesmo, ele não usa a Joia do Infinito. Então mostra o poder do Thanos ali. Uma coisa que a gente pensou quando a gente viu que o Hulk não voltava no filme era que muito provavelmente ele estava com medo por ele ter sido derrotado. Isso aí foi desmentido e ele não estava com medo de absolutamente nada. O problema do Hulk é com o Banner e o problema dele é que o Banner sempre chama o Hulk para resolver os problemas. Então toda vez que o Banner precisa de uma força bruta para resolver os problemas, ele vai e chama o Hulk e o Hulk tem que ir lá e resolver tudo para ele. E por isso ele não volta em Guerra Infinita. Por isso que ele se recusa a sair de dentro do Banner em Guerra Infinita. Então, o Banner e o Hulk precisam resolver isso daí. Eles precisam conversar um com o outro e a gente pode ter algo muito parecido como por exemplo, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, quando está dentro da armadura, a gente vê todo o layout da armadura e a gente vê o Homem de Ferro, né, o Tony Stark dentro da armadura, né? Então a gente pode ter alguma coisa desse naipe. Ou a gente pode ter, por exemplo, o que foi o caso do Thanos quando ele reencontra a Gamora pequena, dentro da Joia da Alma ali. Ele tá dentro ali e ele conversa com ela. Então a gente pode ter uma conversa do Hulk com o Banner, por exemplo. Os dois tentando entrar em um acordo. Os dois podem acabar chegando em vários tipos de acordo. Um dos acordos que eu mais gosto seria de que o Banner e o Hulk dividissem o mesmo corpo, né? Os dois conseguissem ali dividir o corpo do Hulk. O Hulk chegaria com a força e o Banner teria um pouco da inteligência. A gente já viu um Hulk um pouco mais inteligente em Thor Ragnarok, mas eu queria ver um Hulk realmente inteligente. O problema é que o Hulk perde um pouco da força dele. Afinal de contas, o Hulk teoricamente tem um poder infinito. Quanto mais bravo ele vai ficando, mais forte ele também vai ficando. Então, quando ele é inteligente, ele diminui um pouco dessa fúria e ele diminui um pouco da força dele também. E eu acho que para enfrentar o Thanos não tem como o cara se segurar. Então eu acho que em algum momento o Banner vai ter que se sacrificar nesse ponto e vai ter que deixar o Hulk ser o Hulk completamente, para que o Hulk possa fazer o que quiser. Uma cena que eu gostaria muito de ver, e eu acho que durante todo o filme o Banner não vai conseguir esse acordo com o Hulk, é que ele vai estar dentro da armadura da Hulkbuster, que já está confirmada nesse filme, pelo menos nos posters, e de dentro da Hulkbuster o Hulk sairia quebrando tudo. É uma cena que eu adoraria ver, acho que todos os fãs gostariam de ver
e seria bem legal ver essa discussão do Banner com o Hulk, e aí logo depois dessa discussão deles entrarem no acordo, a gente vê o Hulk voltando à ativa novamente. O próximo da lista é o Thor. O Thor, junto com o Tony Stark, foram os caras que saíram na mão por mais tempo com o Thanos. Eles têm uma responsabilidade que eu acho que é maior, eles se sentem mais responsáveis por causa disso. Porque os dois enfrentaram ele no mano a mano e os dois acabaram perdendo. Mas o Thor tem um agravante, porque o Thor acabou vencendo o Thanos, porém perdendo. Meio estranho, parece um pouco o discurso da Dilma, mas o que eu tô querendo dizer é que se o Thor tivesse mirado na cabeça, nada disso teria acontecido, mas o orgulho dele falou mais alto. Ele precisava acertar o Thanos no peito para que ele tivesse um discurso final. Então o Thor muito provavelmente deve se entregar à fúria, assim como o Hulk, eu imagino, em algum momento deve ficar completamente furioso. O Thor também, porque ele tem uma responsabilidade muito grande, ele sente esse peso nas costas dele, então ele deve se entregar à fúria e ele deve ir com tudo pra cima do Thanos, né? O Thor, junto da Capitã Marvel, são os tanques de guerra dos Vingadores. Eles são, comparando com a Liga da Justiça, o Super-Homem, né? O Super-Homem é o tanque de guerra e eles precisavam do tanque de guerra para vencer o Lobo da Steppe ali no filme da Liga da Justiça. Aqui a gente vai precisar dos tanques de guerra para peitar no mano a mano o Thanos. Outros podem conseguir, mas por um tempo bem reduzido, porque não tem a mesma força, não tem o mesmo poder do Thanos. Afinal de contas, ele tem todas as joias. E ele, quando foi encarando a galera, não usou as joias. Ele só usou as joias contra o próprio Thor e acabou nem dando tão certo assim. Então, agora a gente vai precisar mais do que nunca desses tanques de guerra. Então o Thor vai ter um papel fundamental como tanque de guerra para combater o Thanos. Ele deve ser usado dessa forma. Chegando no Capitão América, que é provavelmente o mais importante de todos eles, o Capitão América vai ser com certeza chave dentro desse filme. Há teorias, muitas teorias em volta do Capitão América, né? E isso porque o Capitão América com certeza vai ser o alicerce dos Vingadores. Porque o Capitão América, o Steve Rogers, é o cara que sempre teve esperança. Ele era um garoto mirradinho, bem fraquinho, baixinho, e ele tinha esperanças de que ele podia entrar no exército, que ele podia ser um cara que ia fazer a diferença, mesmo sem ele ter nada. Depois, quando ele ganhou os poderes, mais esperança ainda ele teve de acabar com a guerra, sempre se sacrificando, sempre fazendo tudo em prol da liberdade. Afinal de contas, ele é o Capitão América, o Sentinela da Liberdade, e ele precisa se agarrar a toda a esperança que ele tiver, mesmo que seja minúscula, para ele tentar fazer com que o mundo volte ao que era antes. Então, por conta dessa esperança, por conta desse otimismo, os Vingadores devem fincar seus alicerces em cima do Capitão América. Então, ele é uma figura muito importante. Sem o Capitão América, é provável que os Vingadores acabem ruindo, acabem indo abaixo, porque ele é o cara que sustenta todo mundo aí. Existem algumas teorias que falam sobre a morte do Capitão. Uma delas, inclusive, fala que o Capitão vai morrer antes do terceiro ato, ou seja, antes do final, da meia hora final ali do filme. Ele deve morrer antes, e isso vai fazer com que os Vingadores tenham que ir, por exemplo, até a Batalha de Nova York, ou até 1954, na época do filme do Capitão América, para buscar o Capitão América dessa época, trazer ele de volta e botar ele para liderar toda a equipe dos Vingadores. Então, isso mostra uma importância que o Capitão poderia ter, segundo essa teoria. A gente tem algumas imagens que corroboram com isso. Algumas imagens mostram o Tony mais velho, enquanto a gente vê o Capitão da Batalha de Nova York. Nas imagens que a gente vê, ele também está sem a barba, parece estar um pouco mais jovem, talvez. Óbvio que a barba faz muita diferença, mas talvez eles tenham colocado a barba nele no último filme justamente para isso, para que ele ficasse mais jovem no outro e justificasse esse tipo de coisa. Nesse ponto, quem se parece com o Superman é o Capitão América. Se o Thor se parece com o Superman por ser o tanque de guerra, o cara que tem mais poder, o Capitão não é esse cara, não é o cara que tem mais poder. Porém, ele é o cara que faz com que todos tenham esperança, assim como o Super-Homem é o cara que traz a esperança para todo mundo na Liga da Justiça. Então ele tem um papel definitivo e muito importante, muito por conta desse otimismo, dessa esperança e dessa liderança que ele leva para o grupo. Então isso faz a gente acreditar sim que ele possa ser uma peça-chave e que sem ele os Vingadores não conseguiriam ir contra o Thanos. Então por isso o resgate dele acaba fazendo sentido. Já outras teorias afirmam que o Steve Rogers vai precisar de muita reflexão por voltar a 1954 e ficar ali pensando se ele
precisaria disso, se ele precisaria voltar até o tempo normal, ou se ele poderia finalmente curtir o grande amor da vida dele, que é a Peggy Carter, que aparece no trailer anterior, e eu acho que não é nada à toa. Acho que eles colocaram ela no trailer anterior, a voz dela e o caixão dela com o Steve chorando, porque ela vai ter uma grande importância nesse filme. A grande importância pode ser justamente essa. No primeiro trailer, o capitão abre ali um reloginho ou uma bússola e tem a foto dela. Então isso mostra que ele ainda ama ela, que ele ainda é apaixonado por ela. E essa vai ser mais uma vez ele podendo se sacrificar ou não. Por último, o Homem de Ferro. Os dois, tanto o Steve Rogers quanto o Tony Stark, têm os alicerces do MCU fincados sobre eles. O Capitão muito pela equipe e o Homem de Ferro por nós, os fãs. Afinal de contas, foi ele que começou todo o universo de heróis aí. Ele foi o primeiro herói, o primeiro a dar certo, e o que possibilitou que a gente viva essa era gloriosa de heróis aí. Sem Homem de Ferro, a gente não estaria vivendo toda essa era gloriosa de heróis. Então, ele tem uma importância muito grande, e em Guerra Infinita a importância dele foi gigantesca. Foi o único que o Thanos reconheceu. Foi o único que o Thanos sabia o nome. Isso porque o cara explodiu metade do exército do Thanos na Batalha de Nova York. Além disso, o Tony é muito inteligente e é um inimigo com certeza a ser derrotado aí na base da inteligência. O Thanos também é muito inteligente e ele coloca o Tony no mesmo nível. Ele fala que os dois foram amaldiçoados ali com o conhecimento. Então ele coloca o Tony no mesmo nível que ele. Mais importante ainda foi o papel do Tony, porque o Doutor Estranho se sacrifica, algo que ele falou que não iria fazer para que o Tony continuasse vivo. Isso mostra a importância do Tony no próximo filme. O que faz o Tony tão importante é justamente essa genialidade dele. A gente sabe que o Scott Lang volta do reino quântico de alguma forma e ele chega até ali nos Vingadores para contar alguma coisa, para tentar descobrir o que aconteceu ou para contar alguma coisa que ele descobriu. Isso casa com a volta do Tony Stark, que pode estudar a tecnologia PIM para que ele desenvolva um dispositivo, para que eles vão até o reino quântico e lá eles entrem nos bolsões de tempo, nos vórtices temporais, para que eles possam voltar no tempo ou avançar no tempo, seja como eles quiserem, para que eles possam fazer toda a corrida e a batalha contra o Thanos. Isso é uma teoria que é muito forte, a gente acredita que realmente vai acontecer, porque é a única forma que a gente vê deles conseguirem combater o Thanos e conseguirem reaver o que é deles. Ao mesmo tempo existem outras teorias, e aí essa teoria leva o Tony num nível que é praticamente inimaginável, porque o Tony desenvolveria uma manopla do infinito. E isso mostra a genialidade, a inteligência e o poder que o Tony tem. Afinal de contas, o Thanos de toda a galáxia foi até o cara que forjou as maiores armas do universo, que foram os anões ali, daquela estrela que eu não vou me lembrar o nome agora. E lá ele foi e mandou forjar a manopla. Então ele precisava de alguém com um talento supremo para ele conseguir a manopla dele. E o Tony seria capaz de desenvolver essa manopla. Uma coisa que eu pensei que poderia acontecer é eles desenvolverem a manopla para que se encaixe justamente na mão do Capitão América. E isso justificaria o fato de eles terem que voltar no tempo e buscar o Capitão América se o Capitão do tempo deles morrerem. Porque afinal de contas, o único que teria a capacidade de colocar a manopla na mão seria o Capitão. Então, por isso eles precisariam muito do Capitão e teriam que voltar e pegar ele, porque só a mãozinha do Capitão poderia entrar ali na manopla e fazer com que isso acontecesse da forma correta, ou seja, bater de frente com o Thanos. E por que o Capitão seria esse cara que usaria a manopla? Porque ele é o melhor de todos ali. Ele é o cara com o coração mais nobre e ele é um dos caras dignos. Lembra que ele foi um dos poucos ali que conseguiu mover o martelo do Thor. Um dos poucos porque só quem consegue mover o martelo do Thor era o próprio Thor. O Odin tinha esse poder também. E o próprio Steve que foi lá e mexeu o martelo do Thor também. Então é um cara que tem um coração bom e que tem a mente correta. E por isso a manopla teria que ser dele. Então fica bem claro que tanto o Tony quanto o Steve são o alicerce do MCU. Os dois precisam de um tempo de tela maior e de um destaque maior. E muito por conta dos dois serem esse alicerce, eu também acredito que ao final do filme a gente vai perder os dois. E os dois vão acabar morrendo ou deixando o universo de alguma forma, acontecendo alguma coisa com eles. Então
Essas são as minhas teorias para esses 4 personagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa a teoria de vocês aí. O que vocês acham que vai acontecer com esses personagens, com outros personagens e etc. Não se esquece de acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, deixar o like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Muito obrigado e até a próxima.